Olá pessoal, começando mais um episódio do nosso DomoCast aqui. Esse episódio é o 0004. Hoje nós estamos com uma convidada muito especial, mas primeiro eu vou apresentar aqui o meu grande amigo Newton Máximo. Oi pessoal, bom dia. Vamos embora para mais uma gravação, né? Hoje 004. 004. E hoje é o que você falou, com uma convidada muito especial. Convidada muito importante pra gente. Muito importante. Que é a pastora Juliana. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, pastora Juliana. Alegria de estar aqui com vocês. É o meu primeiro podcast da minha vida. Coisa boa. Tinha que ser com a gente, então. Que honra pra nós. É o meu primeiro, que alegria, que prazer estar aqui com vocês. Amo muito a vida de vocês. Assim, eu vejo um avanço grandemente na vida de vocês. Muito bom estar aqui. Obrigado. Que legal, que legal. Pra gente, assim, é uma conversa leve, mas ao mesmo tempo de muita responsabilidade, porque a senhora é uma inspiração para a nossa vida, com certeza, inspiração espiritual, de avanço, né? E só dizer uma coisa para vocês, os nossos arrobas são, o meu é arroba Jardel Assis, o do Newton é arroba Newton Máximo, o da pastora é arroba pra Juliana Gil. Isso. Não é? Isso aí, tá? Então sigam as nossas redes sociais lá na outra plataforma e se inscreva no nosso canal também, tá bom? Vamos para um bate-papo muito interessante aqui. Pastora, pra gente começar... Gente, eu tô falando pastora aqui, mas tô falando com a minha mãe, tá? Então eu vou falando pastora pelo hábito, assim, né? Ela é minha mãe há uns 40 anos, mais ou menos, né? Tá e velho, minha pastora há uns 30. Tá vendo? Né? Minha mãe há 40 e pastora há uns 30. Daqui a pouco ela vai ser mais tempo pastora do que minha mãe. Então eu tenho o hábito de chamar ela de pastora. Pastora, pra gente começar aqui, eu queria que a senhora falasse assim, de forma muito, muito à vontade, quanto tempo que a senhora está no ministério? Como foi seu começo? O que te trouxe até essa caminhada que a gente está vivendo hoje? Então, filho, eu estou no ministério desde filho, vai ser bom demais. 1985. Eu me converti em 1985, né? Jesus entrou na minha vida de uma forma linda, poderosa, uma caminhada assim, com muita, muita luta. Algumas pessoas dizem que uns vêm por amor, outros vêm pela dor. Sim. Eu entendo que é o amor que nos atrai. Com certeza. O amor do Senhor me atraiu, né? E a minha chamada ministerial iniciou mesmo em 1997. Quando a nossa igreja nasceu, né? Em 1993, eu ainda era uma missionária, aquela que fazia missão de verdade. Sim, aquela que ia para vários lugares, aquela que saía numa sexta-feira, só voltava no domingo, deixando Jardel, Flávia, Fernanda em casa e caminhando ali. Aí começa o meu ministério em 1993. Quase 30 anos, né, pastor? Quase 30 anos. A vida, quase minha idade. Não, 31 anos, nós somos 24. Hã? 31. Não, 31 anos de conversão. E de ministério, 20. Não, conversão foi 85. 85. 1985 converteu. E quando ela começou o ministério? 93. Então, para 2024... 31. 31? Ah, então tá. 31. Eu nem sei fazer conta. Legal quando a senhora fala sobre quem não vem pelo amor, vem pela dor, né? Eu sempre costumo dizer o seguinte: só é possível vir pelo amor, Amém. Né? Porque quem nos atrai é Deus. Amém. E Deus é um Deus de amor. Eu até acho que essa parte da dor, eu já vi tanta gente sofrendo com tanta dificuldade, ainda assim elas não vieram. Verdade. Né? Então não tem a ver com isso, né? Deus é um Deus de amor, sempre tá atraindo a gente pelo amor, com certeza. E quem vai para a igreja até pode ir pela dor. Sim. Mas você pode ter certeza, o que só vai pela dor, ele não fica. Porque o que vai pela dor, ele está em busca de uma solução. Resolveu, né? O problema, tchau. Mas em tudo isso é o amor que atrai. Exatamente. Aí, né? Ali naquele processo, né, pode ser que o amor de Deus, que sempre vai ser, de um lado o cara vai pela dor, mas do outro lado tem Deus que é sempre pelo amor. Sim, tá ali esperando de braço aberto. Faz sentido, né? Porque esse vir pela dor, às vezes parece que essa dor é causada por Deus. Exatamente. Isso é um ponto, né, pastora, que a gente tem que frisar. No meu início eu pensei isso também. Eu achava que... Porque você tinha uma dor. Porque Deus gerou essa dor em mim para que eu reconhecesse nele a solução da minha dor. Sim. E depois eu fui descobrir que não era isso. Graças a Deus que eu descobri. Amém. E a gente vai descobrindo mais, né? Que as suas dores, todo mundo tem as suas dores. Né? As suas dificuldades, todo mundo tem. E nem sempre a pessoa vem para Deus, né? Por esse motivo, é isso. Pastor, e o que mais a senhora sente, assim, que te
trouxe para essa caminhada, assim? Vamos pensar aí, tanto na parte espiritual, na parte de oração, comunhão com Deus. O que te trouxe até essa caminhada? Só para você dizer, essa foi a minha âncora, assim, algo que eu nunca abri mão, assim. Foi conhecer Jesus. Uma vizinha, né, me para no meio do caminho e diz para mim: Juliana, você precisa conhecer Jesus. Sim. Você vai amá-lo mais do que você ama os seus filhos e a sua mãe. E eu pensei, como que eu vou amar alguém mais que os meus filhos, que eu tive dor para ter? E minha mãe, que para mim é uma pessoa de apoio. Mas quando eu entrei numa igreja evangélica e eu via um povo alegre, sabe, assim, eu não entendia por que a alegria deles. Comecei a perguntar, cadê o Deus deles? Eles nem têm Deus, porque eu fui criada... Isso, eu fui criada numa igreja com imagens, né? Sim, e ali eu não via imagem, mas a alegria deles, a forma deles se comunicarem. Fiquei impressionada com aquilo. Fui embora nesse dia, pensando, que Deus que é esse? Mas eu tive uma experiência sobrenatural com Deus. Gente, assim que me mostrou o amor e como Deus se importava comigo. Eu havia feito uma cirurgia. Na época, Jardel tinha nascido com 9 meses, né? Já estava com 9 meses. Fiz uma cirurgia e essa cirurgia gerou uma infecção em mim, que ficava uma pulgação bem grande, assim, no meu umbigo. E quando eu entrei na igreja, gerou também uma hérnia. E o médico me disse que se eu contraísse uma hérnia ali, eu morreria. Então eu olhava a hérnia, olhava o Jardel, olhava a Flávia, mas Deus estava me olhando. Deus estava dizendo, filha, eu tô com você agora, você me tem. E num culto assim, cheio, lotado de pessoas, um pastor, você sabe que, né, nós somos de uma igreja que conhecemos os dons espirituais, sempre existiu. Eu sou apaixonada com os dons espirituais. E ali um pastor me revela, ele diz, olha, aqui tem uma pessoa que essa pessoa tem um caroço. Gente, toda a igreja levantou e foi pra frente. E eu continuei sentada no banco com os meus 3 filhos, Jardel no colo, Flávia de um lado, Fernando do outro. E ele repetiu uma vez, 2 vezes, e a terceira vez ele disse, este caroço é uma hérnia, Jesus quer te curar. Eu me levanto, vou à frente, ele nem toca em mim, gente, nem toca. Aí eu entendia que Deus é um Deus invisível e real. Eu fui curada instantaneamente naquele momento. Glória a Deus. Jesus ainda faz milagre. Pode se preparar para receber milagre através desse podcast. Você vai ver Deus alcançando a sua família e você também. Amém. Assim que eu conheci o amor de Cristo, eu aprendi a amá-lo tanto, com as forças do meu entendimento, do meu coração. Nada mais me roubava daquele lugar. Então essa âncora foi o conhecimento da pessoa de Jesus, né? Que foi com a experiência, né, pastor? Isso. Eu acho legal a gente ter experiência com Deus, né? Porque isso é o que marca, que a partir daquela experiência, todo mundo eu acho que tem que buscar a sua experiência individual. De cada pessoa é de um jeito, né? E isso é o que realmente ali te marca e te conecta com Deus e você entender, pô, isso é Deus, eu posso confiar, né? É legal demais. Às vezes a experiência é uma cura, né, que a pessoa vive, às vezes é um momento de comunhão mais profunda com Deus, cada um vai ter a sua experiência. É uma libertação, né? É uma libertação. Porque quando você não conhece Jesus, você acha que aquilo é uma cruz. Sim. Você acha que a doença é uma cruz. Você acha que o vício é uma cruz. Mas quando você conhece Cristo, você sabe que não. Ele levou na cruz a sua doença. Ele levou os seus vícios. Então, naquele momento, pra mim, eu falei, uau, Deus existe. Realmente, Ele me curou. Eu fui curada. Eu era desenganada pelos médicos, né? Em 2 áreas da minha vida. Eu tinha angina no coração. E eu ficava internada 10 dias, 3 meses em casa. E os médicos disseram para minha mãe, olha, a vida de sua filha será essa. Mas, tendo outras tias na frente, elas oraram por mim. E quando eu entrei na igreja, hoje eu faço exercício físico, eu faço esteira, faço tudo e não tem mais. Fui curada também de uma angina. Glória a Deus, glória a Deus. E durante esse percurso, né, de ministério, assim, qual mudança a senhora destaca como assim, olha, essa mudança foi fundamental, assim? E qual, talvez a senhora fala mais de uma mudança, mas qual foi a maior, assim, que a senhora consegue calcular, mostrar pra gente? Bom, no meu nascimento na igreja, né, 5 anos no ministério, até então eu não sabia que Deus falava. Uma mudança que mexeu muito comigo. Quando eu chego numa igreja onde o próprio Deus fala comigo através de uma palavra profética. Foi uma das mudanças maiores para mim, porque nós não sabemos que Deus fala muitas das vezes, porque nós criamos imagem, né? Então eu não sabia que Deus falava.
Então, essa mudança para mim, quando Deus fala comigo, filha, eu te amo e eu tenho uma obra muito grande na sua vida. Isso para nós que somos novos convertidos, Sim. são coisas muito novas, né? Você fala, mas Deus falou comigo. Ele falou, ele usou uma irmã na época, eu me lembro, e ele disse para mim, eu tenho uma obra muito grande em sua vida. Confia em mim. Então, a maior mudança para mim foi aprender a confiar no Deus vivo. No Deus invisível, no verdadeiro Deus. Maravilha. É o começo, né, daquela caminhada com Deus sem depender do homem. Sabe, sem precisar ir lá na frente pedir, ora por mim. Põe a mão na minha cabeça, porque até então eu achava que o homem que fazia tudo por mim. Mas agora não, agora eu entendi que Deus faz tudo por mim. Maravilha, maravilha. E é interessante, né, porque a gente vê muita... a senhora dentro da igreja, né, a senhora descobriu isso. Tem gente que descobre rápido, né? Que tá ali dentro da igreja e descobre Jesus rapidinho. Tem gente que demora. Infelizmente, hoje tem muita gente dentro da igreja longe de Jesus. E gente fora perto. Eu acho que o importante o mais rápido você, né, não se conectar à religião, mas se conectar ali a Jesus, a Deus, saber quem que é realmente, mais rápido você vai conseguir criar esse amor, né, que a senhora criou, né? Gente, senhora aqui, não é porque ela é da minha idade. É respeito, igual já deu. Eu vou sempre falar senhora por respeito, né? Que eu tenho muito respeito pela vida Às dela. vezes a pessoa não consegue se conectar a Jesus, porque na verdade o Jesus não lhe foi apresentado ainda, né? Tantas coisas são apresentadas para a pessoa antes do Cristo, que às vezes ela leva anos dentro de uma igreja para entender quem é o Cristo de verdade, né? E, pastor, nessa caminhada da senhora, né? Mais de 30 anos aí de ministério, eu acredito que mudou muitas coisas, né? Desde o começo ali, tradição, tinha muita tradição, muito costume, né? Eu acho que dentro das igrejas tem até hoje, mas eu sei que a senhora mudou muito e essas coisas em si. E a senhora acha que hoje ainda essa questão de tradição, costume, existe muito dentro da igreja, ela acaba atrapalhando ali, se misturando com a palavra de Deus e atrapalhando até essa pregação da palavra verdadeira e até para as pessoas conhecerem a Deus? A senhora acha que isso atrapalha, que existe muito isso ainda hoje dentro das igrejas? Sim, existe muito, Nilton. O que eu vejo é que nós todos chegamos a Deus por meio da religião, é o religare, né? E quando eu conheci Jesus, fiquei 5 anos no ministério, passei para outro, fiquei 1 ano e meio, tive uma experiência, eu tive muitas experiências com o Senhor. A nossa igreja mesmo, né, nós nascemos num monte. A gente buscava o Senhor nos montes e numa sexta-feira da paixão ali, eu era membro de uma igreja, sentada de banco, não era conhecida por ninguém. Mas uma coisa eu quero enfatizar aqui. Ainda que ninguém te conheça, Jesus te conhece. Jesus te conhece. E isso, um momento... E isso, nós fomos a um monte numa sexta-feira da paixão e ficamos ali durante quase 9 horas. E no tardar, umas 15 horas assim... Perdão, gente... Aparece literalmente um homem vestido de camisa azul clara, calça azul marinho, era um anjo. Por que eu sei que era um anjo do Senhor? Nós, 18 pessoas, ele citou o nome de todas as pessoas. Não tinha como uma pessoa saber o nome de todos. Sabia, né? E o meu, ele aponta pra mim e diz, Juliana, o pai manda te falar que você será uma grande mulher usada nas mãos dele. E eu disse aqui, moço, quando eu tenho problema, eu fujo. Nessa época, casado com os pais dos meus filhos ainda, né? Eu fujo. E ele repetiu, o pai manda te dizer que você será uma grande mulher de Deus. Ali estava nascendo o nosso ministério. Posso falar aqui o nome da antiga igreja, né? Que aí vai encaixar bem a tradição. É isso que eu quero falar com ele. De onde? Era moda. Se prepara pro nome. Gente, o nome da nossa igreja, quem fala ele já é batizado pelo Espírito Santo. Não. Era Igreja Pentecostal Exército Jeová Nissi. Olha, Nilton. Não precisa nem falar mais nada. Às vezes eu chegava em alguma igreja para pregar e quando era anunciado quem vai pregar é a pastora Juliana e falava o nome da minha igreja, algumas pessoas diziam, canela de fogo, né? Aquelas coisinhas assim. E aí, o que faz? O que acontece, Nilton? Nós abrimos uma igreja e pegamos um estatuto de uma outra igreja tradicional, onde nós simplesmente usávamos aquilo que nós aprendemos com o tradicionalismo daquela igreja. Para você entender, nós éramos
tão tradicional que mulher sentava de um lado e homem do outro. Vamos mais além. Mulher não podia usar maquiagem. Não. Mulher não podia cortar nem o cabelo, porque os anjos contavam os fios do seu cabelo. Era uma tradição que a gente pegou de outro ministério. E hoje ainda existem muitas tradições. Por que existem algumas tradições? Porque alguns pastores não querem liberar as pessoas, não querem que o conhecimento chegue. Porque o mais gostoso é quando uma ovelha entende quem ela é em Cristo, quem Cristo é para ela, e que ela não depende de um homem. Eu não sou, eu acho lindo isso, eu não sou a que leva uma ovelha a Cristo. Cristo é que nos leva ao Pai, né? O nosso intercessor é Jesus. Então a tradição acaba atrapalhando o evangelho verdadeiro, porque o evangelho ele é leve, sabe? O evangelho é uma verdade que liberta, não é uma verdade que escraviza, né? E nós éramos escravos. Não pode isso, não pode aquilo. Os meus filhos, você tem um entendimento, a primeira TV chegou na minha casa em 26 anos. Você lembra disso, Jardel? Quando a Rebeca nasceu, é que chegou a primeira televisão. Isso era o quê? Tradicionalismo. Mas isso porque não podia, né? Não podia. Era a tradição da nossa igreja. Não podia ter televisão em casa. Então, a tradição atrapalha sim, né? Tanto é que nós vemos como que Jesus, ele senta com os pecadores, come com todos, mas os doutores da lei, os tradicionais, que traziam uma tradição da lei, Jesus aqueles, ele repugna. Ele fala, vamos parar por aí. Né? Então, assim, a tradição atrapalha e muito, porque as pessoas ficam apegadas àquilo que elas vão fazer, não àquilo que Cristo fez. E o problema dessa questão, quando mistura a tradição, porque eles precisam justificar por que aquilo. E aí o que eles fazem? Eles vão e pegam. Eles criam uma teologia. O que é criar uma teologia? Você vai ali, pega 1, 2, 3 versículos, bate isolados, bate no liquidificador, pronto, você criou uma teologia. E aí a gente vê várias teologias aí. Então, para justamente argumentar, por exemplo, eu sou contra, não acho que mulher, dá um exemplo, né? A pessoa, a mulher não pode usar maquiagem, mas isso é uma coisa dele, isso é uma coisa de Deus. São teorias humanas. Né? Então é uma coisa dele humana. Que ele não gosta, não pode isso, não pode aquilo, mas isso não está na Bíblia. Sim. Isso não está em Deus. Porque, né, a gente sabe que Deus, ele não está olhando para isso, ele está olhando para a gente, para o ser humano, ele vai amar a gente de qualquer jeito. Quando a gente entra nessa questão de que é pecado, né, que aí pega essa questão da tradição, e a tradição, vamos falar, o que é fora da tradição é pecado, e aí o pecado é o seguinte, cara, o pecado te afasta de Deus. Então, beleza, então você entra no nosso molde aqui, você está no inferno. E pelo contrário, tudo que é pecado é algo que te faz mal. Se tem alguma coisa que te faz mal, não faz mal para Deus, faz mal para você. E Deus, como seu pai que te ama, ele não quer que você permaneça naquilo, né? Então, se tem alguma coisa que tá te fazendo mal, Deus é o primeiro que tá olhando e fala, meu filho, eu te amo demais, mas olha pra você ver, comigo aqui não tá acontecendo nada, mas olha pra você ver o que isso gera na sua vida. Então eu gostaria muito que você se libertasse disso, eu estou aqui para te ajudar. É simples assim. Aí o cara da tradição, ele pega e, não, vou inventar uma teologia, vou falar que é pecado, joga esse fardo em cima da gente e pronto. E isso eu vejo um dos grandes fatores de afastar muita gente da igreja, né? Na verdade, da igreja afastar de Deus, né? Eu lembro, falando sobre tradição, né? Eu era adolescente, eu acho, devia ter uns 13 para 14 anos, assim. E tinha uns campeonatos em uma quadra de futebol perto da minha casa. E quando eu ia jogar, eu jogava de calça comprida e de sapato, cara. Eu não podia, tinha que ter o sapato social ali, né? E a calça social também, entendeu? Então eu dobrava até na canela ali e fervia no futebol com os meninos ali jogando de calça. Falando sobre essa tradição, que essa tradição, os dogmas, tudo isso vai se basear no legalismo, né? Que é como a pessoa olha para a Bíblia. Então ela se baseia nas questões da velha aliança, e naquelas leis ela inventa, já tinha muita lei ali, né? A pessoa inventa novas leis, né? Tipo essa de ter que jogar futebol de calça comprida, né? Que é impossível. E como a senhora hoje aborda isso no seu ministério?
sem confrontamento ou sem confrontação, porque não é uma coisa fácil, né? A gente quer que as pessoas entendam da liberdade que elas têm em Cristo, e as pessoas entendem isso como uma afronta, né? Porque elas acham que, não, poxa, peraí, até parece que elas não querem essa liberdade, que elas querem aquele ambiente de manipulação, sabe? Onde o líder vai dominando a pessoa, baseando-se nas leis, né? Inventando suas próprias leis. Então, como a senhora aborda isso sem essa confrontação? Eu aprendi a abordar isso conhecendo a palavra da fé. Legal. Um dos textos fundamental é João, onde Jesus disse: conhecereis a verdade. Por que deixa uma pessoa escrava? Porque ela não lê a palavra. Então, se você não lê a verdade a seu respeito, como você vai conhecer o propósito? Né? Jesus disse que o povo perece por falta de conhecimento. Não é mais Satanás foi derrotado na cruz. Newton falou sobre o pecado. Jesus resolveu o problema do pecado na cruz, né? Ele nos perdoou, ele criou uma nova como eu dizer aqui? Uma nova aliança, uma nova vida. Não, uma nova aliança. Ele criou, tem os religiosos, né? Ele criou a igreja. A igreja. Ele criou a igreja. Nós somos uma nova e... Deixa eu usar o texto. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Isso. O Senhor criou uma nova criação. Inédito, né? Isso. Né? Em Jesus foi criada uma nova criação. As coisas velhas já se passaram. Então, quando eu conheci a palavra da fé, Jardel, veio ao meu coração aquele conhecimento que eu acho que assim, Martim Lutero, uau! Deu um clique, né? Aí ele traz, peraí, não são as oferendas. Não são as vendas, as liturgias que libertam o homem. É o conhecimento da verdade. Na verdade, ele se incomodava muito com as indulgências. Isso, indulgências. Você então, você tem que pagar para ter, para né? ter a sua vaga no céu. A sua salvação, o seu espaço. E aí, quando nós lemos a palavra, você conhece a verdade, você pega um texto básico aí de Hebreus 12, né? O Senhor está dizendo ali, o escritor vai dizer que, olha que coisa linda, eu fico encantado, que visto que está a nos rodear tão grande nuvem de testemunha, Hebreus 12, 1, deixemos o embaraço. O que é o embaraço? É a religião. O que é o embaraço? É você seguir homem, né? E o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos, ele está dizendo, olha, o embaraço é você que coloca ele, não sou eu. O pecado, Jesus já resolveu ele. Corramos a carreira que nos está proposta. E olhando para quem? Para o autor e o consumador da nossa fé. Jesus, ele começou e ele termina em nós. É Cristo, ele é de asa, ele é o alfa, ele é o ômega, né? Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Mas as pessoas colocam dogmas, Não, é mais fácil, Jardel, eu chegar perto de você e te dar uma direção, você me viu, me ouviu, ia fazer o que eu tô mandando, do que você pegar a palavra e estudar, né? E se encontrar ali e viver a palavra. E a liberdade veio para mim por meio do conhecimento da palavra. Eu tenho muito amor à palavra de Deus. Eu leio a Bíblia assim, eu sou amante da palavra do Senhor, estou até num propósito maravilhoso, 300 dias de Bíblia. Que legal. Né? Este ano eu já estou lá no Velho Testamento, eu já estou no livro de Esther. Uau. E no só este ano, hein? E no Novo Testamento eu já li Mateus, Marcos, João, eu já estou lá no livro de Filipenses. Mas isso não é uma obrigação, você entende isso? Isso não é algo que foi me imposto. A senhora fazer isso, não vai fazer Deus olhar para a senhora e falar assim, Juliana... Que gracinha! Que gracinha, ela é minha preferida, é melhor que o Jardel. Isso vai fazer você cada dia mais conhecer ele e cada dia mais confiar. Com isso, confiar e com isso poder ajudar as pessoas. Amém. Então, é só nesse ponto. Você pode ler a Bíblia 3 vezes por ano e tudo, desde que não seja para receber... obrigação, porque tudo, acho que com Deus, tudo por obrigação se perde tudo aquilo que Jesus veio para começar esse novo trabalho, essa nova aliança que a senhora falou, né? Isso. E uma coisa assim interessante que eu vejo, a senhora estava falando, e aí eu vou pensando aqui e tal, hoje tem um movimento, né, Jardel? Assim, hoje tem muita gente que eles falam que são os desigrejados. Sim. E aí você fica pensando, desigrejados, cara, não precisa ir na igreja e tal, por quê? E eu não sou contra essas pessoas. Vou explicar a senhora por quê. Porque se eu não tivesse a alcançar, e aqui eu não estou falando
que alcançar é a melhor igreja, que alcançar não tem os problemas dela, todo lugar tem, onde tem pessoas, tem problemas. Só que se eu em Belo Horizonte, se eu não tivesse a alcançar para ir, para frequentar, para ser um membro, eu seria um desigrejado. Estou falando eu, Nilton, estou falando por mim. Por quê? Existem outras igrejas, existem várias igrejas, mas quando eu olho para essas igrejas e vejo que elas começam, até parece, porque o que interessa para mim? Não é que a igreja é bonita, se tem cantores maravilhosos, se a igreja é grande, isso para mim não interessa, isso é um acessório. O que interessa para mim é o que está sendo pregado, se o que eles estão falando está levando a conhecer Jesus, e porque Jesus automaticamente traz libertação. Amém. Então, você vai para uma igreja onde está até falando em Jesus, mas você sente que eles estão criando situações para aprisionar as pessoas em vez de libertar. Ou seja, são mecanismos que parece que vão cada vez mais prendendo as pessoas. Por exemplo, você vai para uma igreja muito grande, você não tem um contato, por exemplo, igual na nossa igreja, que chega lá e fala com a senhora. Direto tem uma dúvida, vai ali e fala com a senhora. Numa igreja muito grande, você já não tem mais acesso, já tem vários pastores, mas às vezes você quer falar com um, você não tem acesso. E eu entendo que, humanamente falando, isso realmente não tem jeito. Então, o que se criaram? Cara, vamos fazer então células? Alguém pensou, vamos fazer células? Por quê? A célula a gente reúne grupo ali de 10 pessoas e tal. E ali vai ter um líder, e esse líder vai poder cuidar das pessoas. Cara, ideia fantástica. Só que aí quando você vai estudar ou olhar mais a fundo isso, eu vejo isso na maioria das igrejas, o fundamento daquilo ali é mais para travar a pessoa na igreja do que realmente para cuidar da pessoa. Por quê? A pessoa não vai na igreja, aí o pessoal começa a cobrar pro líder. Já ligou para fulano? Quando você ligou, fulano não foi. Essa preocupação é até válida, porque realmente para saber, mas tem um limite. Por quê? A pessoa tem um compromisso, talvez aquele dia ela não pôde ir na igreja, né? Ela tem um compromisso. E quando você vai para a igreja, eu vejo assim, o evangelho, a igreja, como a igreja, acho que ela tem que ser horizontal, né? Por que a igreja ser horizontal? É a comunhão das pessoas. Então eu chegar na igreja, de repente saber, e eu não estou falando aqui que eu estou falando isso para mim também, de você chegar na igreja e, cara, qual é o nome do meu irmão? Fulano ali e tal. Aí você vê, o pessoal chega na igreja e entra ali, cada um senta no seu lugar ali, mamão cumprimenta uma pessoa do lado ali, porque o pastor ainda fala, cumprimenta fulano do lado aí, tal. Acabou o culto, ele foca naquilo, acabou o culto, ele vai embora para casa. Ele foi ali muitos vão por obrigação, porque fala assim, eu ia na igreja, minha barra tá limpa com Deus, já fiz minha obrigação. E vão embora, e muitas vezes tem um irmão do seu lado que ele tá precisando de algo, e não eu tô falando de só dinheiro não, às vezes o cara tá precisando de uma palavra, de alguma coisa, você não dá nem essa chance para que as pessoas compartilhem esse momento, sabe? Então eu vejo muitas falhas e a alcançar, talvez as pessoas ali não entendem e falam assim, vocês têm um projeto ali, mas a gente, por exemplo, a pessoa entra ali, essa pessoa não vai aparecer lá mais, ir lá 10 vezes, a gente não liga para eles. Nesse intuito, por quê? Porque a gente quer que a pessoa se sinta livre. Porque no dia que ela quiser voltar, porque ela está precisando ouvir alguma coisa, ou ter uma conexão com Deus, ela vai voltar. E a gente tem muita gente de outras igrejas que vão lá, vai um dia, vai para outra igreja. Então eu acho que essa liberdade a pessoa, eu acho que tem que ter. E quando eu falei de desigrejado, que eu seria, é justamente disso. Por quê? E aí volta naquilo que a senhora falou, as pessoas hoje são muito preguiçosas. Porque uma das coisas que me fez enxergar isso foi que eu falei, cara, eu não posso ser dependente. Porque imagina, se todo mundo for dependente da senhora, a senhora não dá conta. Verdade. Então quando a senhora me pegou e falou, Nilton, só foi me ensinando, ensinando eu a caminhar, até eu chegar a um ponto que eu olho e falo assim, cara, agora eu consigo caminhar, claro, que ninguém é perfeito, ninguém é super-homem, então eu vou precisar, pastor, isso aqui, tal. Isso é normal. Mas a gente tem que parar de ser preguiçoso e começar a realmente ler a Bíblia, entender. Porque quando você entende, quando você tem conhecimento,
acabou, ninguém te manipula mais. Entender a importância, eu acho que as pessoas têm que entender a importância do relacionamento delas com Jesus, porque são dois extremos, né? O primeiro é aquela pessoa que ela vai muito à igreja, vai muito todos os dias, mas ela não busca um relacionamento com Deus. Então essa pessoa vai sendo muito manipulada e às vezes as pessoas me perguntam assim: Jardel, de onde vem essa ideia de se reunir só às segundas-feiras, né? A gente se reúne uma vez por semana, né, em um hotel. Eu falo, olha, isso começou quando a gente fazia a célula desde 2015, 14, se eu não me engano. Em 17 a gente teve uma outra ideia, 19. Quando veio a pandemia, a gente falou, olha, a gente só volta se for um ambiente maior, né, com uma estrutura maior para receber mais pessoas ali. Mas por que a segunda? Eu tenho para mim o seguinte, se a pessoa for um jovem que estiver fazendo faculdade, assim, ela vai estar impossibilitada de qualquer dia, né? Então, talvez a nossa estrutura não seja uma estrutura que possa atendê-la, né? No quesito congregar. Mas, vamos pensar aí um cara, sei lá, de 40, 50 anos de idade, que ele já tem 2 filhos, que precisam ir ao cinema, que precisam sair para brincar, ir ao parque, fazer viagens, tem uma esposa que ele precisa dar uma atenção, tem a empresa dele que ele está tocando, ou então tem um lugar que ele trabalha, que ele precisa prestar conta, gerar relatórios, ou então ele trabalha em um lugar e quer se desenvolver para ser promovido, então depois de uma certa idade, ele ainda está estudando para avançar, quase não sobra tempo. E aqui é o outro extremo, porque se essa pessoa que quase não tem tempo, ela se conecta com a comunidade uma vez por semana, mas se conecta com Deus todos os dias, é melhor do que uma pessoa que se conecta com a comunidade todos os dias, mas não se conecta com Deus uma vez por semana, né? Então, para ela, Deus é só aquele ambiente de 2 horas ali, né? Então, é 2 horas na igreja, ou 2 horas no outro treinamento, tem mais um treinamento, que tem um na segunda, na terça, na quarta, na quinta, né? Um na sexta, sábado e domingo, às vezes tem dia que tem 2 horários, a vida da pessoa fica presa ali. E eu conheço hoje, gente, pessoas extremamente talentosas que poderiam estar servindo ao mundo com seu dom e talento, prosperando a partir daquilo ali, porém elas estão presas nesse ambiente religioso, nesse mecanismo religioso de manipulação, e que, no final das contas, eu chego à seguinte conclusão: é ruim para a igreja, é ruim para a pessoa, porque a pessoa não consegue trabalhar, então ela não é uma pessoa que consegue contribuir com a comunidade, né? Porque eu já vi há um tempo atrás a pessoa falar coisas como, por exemplo, olha, essa porta que Deus abriu para você agora aí, ou essa porta aí te impede de vir à igreja todos os cultos, porque era segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, né? A pessoa não trabalhava, então ela não contribuía para ajudar a comunidade a avançar. Ela mais uma pessoa que estava ali, então ela precisava da ajuda da comunidade para continuar avançando e cuidando da sua vida e sua família. E muitas igrejas definharam, né, declinaram do seu propósito por esse motivo, por não entender, gente, eu não preciso manipular essa pessoa. Essa pessoa precisa ser livre em Cristo. Porque sendo livre em Cristo, ela vai entender as obrigações de contribuir com a comunidade, seja através de um trabalho, um serviço, através de um valor. Ela vai entender muito bem as obrigações que ela tem com a família dela, com os filhos, e etc e tal. E aí a gente consegue avançar mais. Então deixa eu entrar aqui. Sobre essa palavra desengrejado. A primeira coisa que aconteceu conosco, sabe qual foi, Nilton? É que nós entendemos errado o servir ao Senhor. Quando Paulo fala em Romanos, capítulo 12, versículo 1, ele diz, né? Não vos conformeis com este mundo. Mas, não é isso? Procure apresentar o vosso corpo como culto racional, agradável a Deus. Isso, as pessoas entendem que culto é dentro de uma igreja. 2 horas. Isso, As pessoas entendem que culto é dentro de uma igreja. 2 horas de um dia com 24 horas, né? Então, para Deus, só o restinho que sobrou. Isso e mesmo. E as outras 22 horas não, o culto ao Senhor, a palavra do Senhor não diz que o culto ao Senhor é dentro de uma igreja. A nossa vida tem que ser uma vida de culto. Depois ele diz, olha, transformai a vossa mente. O que é isso? A mentalidade cristã precisa ser renovada. Eu preciso saber que aonde eu estou, eu represento Deus. Então o Jardel acabou de falar uma coisa e nós vamos ter aí, quero deixar para você aqui, nós teremos uma conferência de empreender com superação. Para você entender, eu vou deixar uma palhinha. Nilton, não existe para Deus a diferença. O Nilton trabalha numa vida secundária.
Em Deus não existe secular. A Juliana é a pastora e o Nilton trabalha numa vida secular. Não. Em Deus, a nossa vida é uma. Entende isso? Perfeito. Em Deus você está trabalhando, o seu trabalho é sagrado. São 24 horas. Isso. Deus conta as 24 horas. O seu horas. trabalho é sagrado, Nilton. Não é porque eu estou na igreja que o meu é sagrado. O nosso trabalho é sagrado. Sim. Então muitas pessoas entendem isso, né? Jardel acabou de dizer aqui, o que nós falávamos na igreja tradicional? Não, você não pode fazer uma academia, você não pode fazer uma faculdade. Por que eu não faço academia até hoje? Tá vendo? Traumatizado com isso. Nunca pôde fazer, não vou fazer agora também. Achou uma desculpa aí. Já achou uma desculpa aí. Já achou uma desculpa, né? Isso aí que é desculpa. Isso eu passo Isso eu não aceito, não. Isso eu não aceito, não. Isso, Você já conhece Cristo, já renovou a mente. Isso. Então, quando os desigrejados, o que eles pegaram pra eles? Eles acharam, não, eu não quero ficar debaixo de um pastor. Só que eles esqueceram que o pastor é Cristo. Então, o Cristo nos pastoreia em todos os lugares que nós estamos. Né? Eu não tive um pastor, Nilton. Eu nunca tive um pastor que me visitasse, que me ajudasse, que me ensinasse. O meu pastor sempre foi Deus com Jesus Cristo. Ele sempre que me ensinou. Então por que você vai à igreja se você discorda ou concorda com o desigrejado? Por quê? Eu amo estar com meus irmãos. Eu amo sorrir, cultuar, adorar. Outra coisa. O que as pessoas fizeram da igreja? Um lugar de buscar bênção. Sim. Eu vou ali porque eu vou buscar a minha bênção. Vejo que tu és profeta, porque tu que essa farra tá tirando o que eu ia falar aqui. Eu vou na igreja buscar a minha bênção. E a igreja não é para buscar uma bênção. A igreja é para a comunidade se reunir, adorar, se encher e ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então o lugar do crente não é nos cultos, domingo, segunda, terça, não. Eu tenho que bater cartão. A igreja não é um trabalho. Igreja é um lugar de adoração. Eu vou com muita adoração ao Senhor. E no dia que eu não posso ir, eu assisto online, sem peso na consciência. Total. Sabe? Sem aquele negócio, nossa, hoje eu pequei porque eu não fui. A mente do crente é tão pequenininha que ele acha, se ele for num campo de futebol, eu me lembro uma vez, eu e o Jardel conversando sobre isso, e ele disse assim, não... Você acha que se uma pessoa não for porque está num campo de futebol e Jesus vier, ela não vai ser salva? Na nossa cabeça não era, não. Não é verdade, Jardel? Não, ela está no campo de futebol, ela está errada. Não está errada. Porque quem é a igreja? Somos nós. Cristo mora em nós hoje. Então, nós estamos aqui, olha, tem 3 igrejas aqui dentro. Né? Honrando e louvando ao Senhor. Então, ao desigrejado vai para o inferno, deixa eu dizer para você. Uma vez que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador e crê, você tem que crer em Jesus. Porque o que salva é crer em Jesus, não são as obras, né? Fomos salvos para fazer boas obras. Mas eu creio em Jesus. Então, aonde eu estiver crendo em Jesus, quando vier o arrebatamento, eu tô embora. Eu vou embora. Eu vou junto. Tá é assim pronta, que eu né, creio. pastora? Isso. Ó, a pastora tava falando, eu falei, ela leu minha mente, né? Eu vou falar basicamente a mesma coisa que você falou, mas assim, com alguns exemplos e tal, que até acontece comigo, né? Muito. Por exemplo, a pessoa só falou, a pessoa vai 2 horas, vai pra igreja, fica ali 2 horas pra cultuar a Deus. Não, ela não vai pra cultuar a Deus. A gente vai na igreja mais pra cultuar, se você for prestar atenção, a gente vai cultuar mais a gente que Deus. Por quê? Primeiro, chega na hora do louvor, a gente quer, a gente escolhe as músicas que a gente quer ouvir. Essa é legal, não. Essa me emociona, essa me conectou. Essa me conectou com Deus e tal. Então o culto não é pra Deus, é pra gente. E aí depois, o que acontece? Você vai pra igreja pra prestar um culto pra Deus? Não. Aí você vai lá pra receber. O que é? Por exemplo, a pastora vai estar lá pregando, você vai aprender. Você vai lá aprender, então você está indo para aprender. Porque igual a pastora falou, o seu culto com Deus é 24 horas, beleza? E aonde que você presta, né, um culto assim mais... onde você pode prestar o culto ou trabalhar? Às vezes a pessoa vai trabalhar para Deus. Cara, você pode ter um chamado realmente, né, ali de trabalhar na igreja também, ou só para a igreja e tal, enfim, beleza. Mas, por exemplo, pastora, a senhora tem a sua mãe, mora com a senhora, né? Sim. A senhora cuida dela e tal. Na hora que a senhora está cuidando da sua mãe, a senhora está prestando um culto a Deus. Amém, concordo. Naquele momento, a senhora está prestando um culto a Deus. Quando eu sirvo a minha família, é um culto ao Senhor. Culto a Deus. Uma viagem com a família é um culto ao Senhor, Deus, né? Quando eu, por exemplo, saio e passo e converso talvez ali um pouco com o porteiro do meu prédio, eu estou fazendo um culto a Deus. Quando eu faço, talvez, lá em casa, alguma comida, você tem um porteiro ali, o cara tá aí trabalhando, eu vou mandar alguma coisa pra ele. Você tá fazendo um culto a Deus. Quando você vai talvez abastecer um carro, igual eu gosto de abastecer para de carro, tem uns amigos que eu sempre fico conversando com eles lá. E ali, o que eu converso com eles, eu tô
prestando um culto a Deus. O jeito de parar ali para ouvir, porque todo mundo chega, nem baixa o vidro do carro, só abaixa assim tanto, já fecha. Eu chego ali, troca ideia com os caras, e você sumiu, você tá de férias e tal. O cara fala, pô, tanto é que isso é uma coisa tão legal, porque eles vão falar, esse cara é diferente e se trata melhor. Quer ver outra coisa? Você conhece, né, a pessoa que cuida que a gente vai cortar o cabelo e tudo. Sim. Eu chego lá, olha pra você ver, ele é um cara que ele tem, fora da igreja, ele tem uma profissão que é o melhor lugar para ele evangelizar. É absurdo. Você imagina, ele tá dentro de um salão. Isso. Que entra de todo tipo de pessoas que conhecem a Deus ou não. No mínimo, a pessoa fica 30 minutos lá sentada na cadeira conversando com ele. Ele escuta tudo, mas a pessoa também escuta ele. Ou seja, ele ali, ele tem um momento... Quando eu vou lá, eu chego lá, eu acho assim, não é o que você fala... As suas atitudes, as pessoas vão fazer essa leitura de você. Isso. Então chegou lá e tal, aí ele puxa um papo comigo assim, geralmente tem 2, 3 pessoas lá, a gente, o Jardel também quando tá lá, a gente vai conversando assim, tudo e tal. Com ele também, eu, né, passo muita coisa pra ele e tal, que ele tem as dúvidas dele. E um dia eu falei pra ele, falei assim, olha, você tem o melhor lugar aqui pra evangelizar. Só que, ao contrário disso, na cabeça dele, talvez ele não percebeu isso ainda. Ele acha que ele trabalhar para Deus é o que ele faz na igreja dele. Ele vai para lá porque ele tem que ajudar ali no estacionamento, ou que ele tem que cuidar de um grupo de líderes ou de célula, alguma coisa. Né? Tá. E aí ele foca nisso. O que acaba sendo também, mas não se resume só a isso. Mas tudo bem, aonde que é o maior alcance dele? Ele tá ali cuidando do estacionamento, que a pessoa vai parar um carro e não vai conversar com ele. Entendeu? E outra coisa, a pessoa que tá ali na igreja cuidando, tá indo ali pra igreja. Se ele não teve a oportunidade de ouvir ele ali, ele vai ouvir o pastor ou a outra pessoa. O cara que entra na barbearia dele, muitas vezes nunca pisou na igreja, não tem acesso nenhum. E eu sempre falo com ele, eu não tô falando de religião ser chato, não, porque às vezes o cara não quer nem ouvir, mas o cara tem que olhar pra ele e fazer uma leitura do cara e falar, pô, esse cara é diferente. O que esse cara tem de diferente? É Jesus que tem na vida. Então eu quero conhecer Jesus. Porque o desigrejado também ajuda, né, pastor? A senhora estava falando a questão do desigrejado. É porque o que acontece? A pessoa, infelizmente, a gente tem pessoas mal intencionadas em qualquer lugar e principalmente na igreja. É normal, isso tem em todos os lugares. Infelizmente, na igreja, a gente quando vai para a igreja, fala assim, não, aqui é tudo perfeito. Infelizmente, a igreja é um hospital, né? A gente vai lá doente para curar de muita coisa. E o que acontece? Então a pessoa, em vez dela focar em Jesus, que é a fonte, porque é o seguinte, a senhora estava falando, a senhora, ou eu, o Jardel, a gente é o meio. A fonte é Jesus. Por exemplo, no milagre dos peixinhos e do pão, Jesus, ele foi a fonte e os discípulos ali foram meio para que aquele milagre chegasse nas pessoas. Isso. O que acontece muito é quando o líder religioso quer ser a fonte. Entendeu? Ele deixa de ser o meio para ser o canal de bênção de Jesus para as pessoas e ele quer ser a fonte, sem querer, porque a linha é muito tênue ali. Se o cara não tomar cuidado, ele pisa. Único intermediador entre Deus e os homens é Jesus. É Jesus. E quando o cara, nesse momento, ele passa para esse outro lado, ele deixa de ser o meio e vira a fonte, ou seja, o que acontece? Ele deixa de ser o canal de Deus, né, ou de Jesus para as pessoas e vira um empreendimento, um negócio. Vai por esse caminho. Vira um negócio. E aí as pessoas fazem essa leitura, vira um empreendimento, né? Aí as pessoas fazem essa leitura, desanimam ou decepcionam com as pessoas e acabam não frequentando. E muitas vezes isso acaba, a maioria das vezes, acaba afastando a pessoa de Deus. Isso que é ruim, esse movimento, né? A maior dificuldade, eu acho, e isso a senhora vai responder muito bem, por conhecer a senhora muito de perto assim, a maior dificuldade dessas pessoas está no relacionamento com Deus 1 a 1 ali, sabe? Porque elas se apegaram muito ao intermediário, seja ele de qual forma for, né? E a maior dificuldade desse relacionamento, eu creio que é compreender a oração.
Porque por mais que a gente fale, olha, oração, as pessoas não compreendem a oração, né? Elas têm medo de orar, né? As pessoas dizem que não sabem orar. E a senhora é uma pessoa que, desde quando eu conheço desde sempre, a senhora sempre ora muito, ensina muito as pessoas a orar assim. Mas qual conselho a senhora daria para uma pessoa que está nessa situação? Olha, eu não consigo orar, por isso que eu vou atrás do pastor, preciso que ele me ajuda. O que a senhora diria para a pessoa sobre os fundamentos, ou como é fundamental a oração para a vida da pessoa? Para a senhora no ministério, né? Mas para a vida pessoal, assim, sei lá, de um cara que faz alguma coisa da vida. Bom, Jardel, primeiro que a oração, nós devemos entender que a oração é a forma de comunicação com Deus. Sim. Né? A oração é um diálogo. Às vezes você fala e acha que Deus não vai te responder. E quando eu entendi o poder da oração, por quê? Os discípulos viveram com Jesus de uma forma muito íntima, não é isso? E eles viram Jesus realizando grandes milagres. Eles viram Jesus abrindo o olho do cego, ressuscitar um morto 4 dias, né? Uma mulher tocava nele. E eles perceberam que aquele milagre, Milton, não veio porque ele era só Jesus. Eles perceberam por causa da vida de intimidade de Jesus com o Pai. Jesus saía para orar. Então, lá em Lucas, né, eu acho isso lindo, Lucas capítulo 11, Jesus vai estar orando, os discípulos percebem e eles falam com Jesus: Jesus, nos ensina a orar como João Batista ensinou seus discípulos. Eles poderiam pedir: me ensina, me dá milagre, me dá isso, me dá aquilo. E Jesus faz algo que muitas pessoas não percebem ou não atinam. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Moisés era o homem mais manso da terra. Abraão, chamado amigo de Deus. Mas Jesus nos traz um canal e diz: olha, vocês quando orarem dirão: Pai nosso que estás no céu. Sim, sim. E quando você chama Deus de Pai, é intimidade. Então, a oração é a chave que abre todas as portas e que traz a solução. Se eu quero que algo na minha vida mude, eu preciso viver uma vida de oração. É um estilo de vida. Jesus diz em Lucas 18, né? Orar sem esmurecer. É o que você disse. Algumas pessoas dizem: eu não sei orar, eu não consigo orar. A oração é algo que você expressa do seu coração. Sim, sim. Falando com o Pai. Eu tenho experiências de orar de manhã e à noite a resposta chegar. Aí alguns dizem: não, porque ela é a pastora. Não, não é. Não é a minha posição, não é o meu ofício. Né? É uma oração feita com fé em nome de Jesus. Então, se você está aqui nos ouvindo nesse momento, vai receber esse podcast. Quer dizer para você quer aprender a orar? Ora a Deus em nome de Jesus. Sim. Fale com o Pai, diga: Pai, eu tenho essa necessidade. Orar não é contar problema. Tem gente que começa a sentar e contar os problemas para Deus. Não é contar problema. Orar não é: ó Deus, muda meu marido, você tá vendo o que tá fazendo comigo? Não, não é falar mal do seu marido. Orar é comunicar com o Pai aquilo que tá escrito na palavra. Até porque, né, pastora, quando você vai contar os problemas, ele já sabe. Já sabe. Mas ele só quer ver a sua atitude de dependência dele. De fé, né? De fé. Toda oração, ela precisa ser encerrada em nome de Jesus. Porque foi ele quem disse: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, crendo recebereis. Então, eu não tenho que orar o que eu vejo. Tenho que orar o que eu creio. E as pessoas muitas vezes oram aquilo que ela está vendo. Deus, meu carro está quebrado. Não, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tirou por um carro novo, pela bênção do Senhor na minha vida, entendeu? Não orar o que você está vendo, orar aquilo que você crê no seu coração. Jesus não orou, o Nilton usou aqui, né, os pães. Jesus não orou pelos 5 pães e 2 peixes. Ele deu graças ao Pai pelo alimento que ele iria multiplicar. Então, a nossa oração tem que ser um ato de fé tão grande que aquilo que você está falando com o Pai tem que chegar no coração dele, assim: olha, ele crê que eu posso fazer. Porque não adianta eu dizer: ó Deus, eu queria muito que o Senhor me desse isso, mas será que Deus pode me dar? Pronto, a dúvida me impediu da minha oração chegar lá. Mas quando eu digo: Pai, eu creio que o Senhor em Cristo Jesus já me deu a minha casa, já abençoou a minha esposa, já abençoou os meus filhos, declaro aquilo que eu creio, né? Algumas pessoas usam muito. Eu tive nessa semana uma inauguração na Renata Fragarrer, né? De uma parte muito linda lá de joias da Let's. Quem estava lá era o diretor, né? O Bruno, diretor da Itatiaia, estava lá. E eu fui orar com eles. E quando eu orei, eu disse: Senhor, eu sou grato ao Senhor por este tempo na vida deles, por essa porta maravilhosa que abriu, porque o Senhor é um Deus bom. Então, quando nós oramos a Deus, já deu com o coração, com uma convicção. Paulo diz: a boca fala e o coração tem que estar cheio. Que aquela bênção é minha, eu já tenho.
A oração é um canal, não é o tempo que você ora. Sim. Né? Uma vez Jardel conversou comigo isso e eu acho isso muito sério, porque tem pessoas que passam ali 24 horas orando. Nossa, eu orei 3 horas e Deus não me respondeu. Ei, Ele já te respondeu no minuto que você orou. Só que eu preciso orar e agir de acordo com a minha oração. Eu preciso orar e levantar da minha oração e dizer, eu recebo. Eu acabo de orar, fazer uma declaração maravilhosa, pedir, Pai, me dá isso. E eu levanto, alguém chega e me pergunta, como é que tá a sua vida? Eu reclamo. O que eu fiz com a minha oração? Eu anulei a minha oração. Então, foi sem fé, né? Isso. Só foram palavras vãs, né? Foi só palavras vãs. Então, pra mim, pra mim não. O que a Bíblia diz é orar sem cessar. Sem cessar. Né? Então, eu posso orar no quarto, no carro, no banheiro, no chuveiro, arrumando a minha casa. Por quê? Porque o Pai tá tão perto de mim, Deus tá tão perto de nós, que Ele tá mais perto que a minha própria pele, tá dentro. Ele tá me escutando em todos os momentos. Na verdade, porque não é só quando a senhora tá dentro da igreja, né? Isso. A senhora tá lá fazendo comida, tá tomando banho, tá dormindo, ele tá lá, acabou, ele tá lá. Orando, né? Paulo disse, eu acho que isso é um pilar para a oração em nossa vida. Nós, às vezes, trocamos esse pilar, né? Em Romanos 12, Paulo explica isso, assim, de uma forma bem clara, que, olha, alegrai-vos na esperança. Quem que é a nossa esperança? Cristo. Não é isso? Sede o quê? Paciente na tribulação. Sim. E ele encerra dizendo, e perseverar em oração. Às vezes nós não temos paciência na tribulação, queremos que ela resolva e esquecemos de orar. Sim. Se eu quero mudar algo aqui na terra, eu preciso orar. Se eu quero ter uma vida abençoada, eu preciso orar. Sim. Porque sabe o que Deus disse no Salmo 115, versículo 16? Ele diz, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos homens. Então Deus nos deu autoridade sobre esse universo. Se eu não estou vivendo naquilo que eu queria, ore. Leve em oração. Sim. E é assim que eu vivo. O que eu não concordo, sabe, Nilton? Eu não discuto. O que você não resolve falando, você resolve orando. Quer mudar a sua estrutura? Ore. Em todo tempo. Ore por tudo, pra tudo, ore. Não saia do seu quarto sem orar. Sim. Tô ali calçando meu sapato dizendo, Pai, eu tô indo para um podcast agora e eu tô indo em nome de Jesus e eu quero alcançar vidas. Eu quero mostrar às pessoas o seu amor, a sua bondade, o seu favor, a sua grandeza. Por quê? Orando, falando com Deus. Eu venho dentro do carro, o Jardel tá ali fazendo exercícios, né, para aquecer a voz dele. Eu estava orando em línguas, Nilton. Orando, falando com o Pai em mistérios. Por quê? Quer dizer, é uma forma linda de nós nos edificarmos. A oração te edifica, né? Quando você ora em outras línguas estranhas, Deus nos deu um dos maiores presentes. Chama-se Espírito Santo de Deus. E falando de oração, em Atos, o primeiro milagre que acontece na igreja primitiva foi no horário da oração. Pedro e João, 15 horas, 3 horas da tarde, subindo para o templo, não era para um culto, era para orar. Um homem coxo era colocado todos os dias na porta daquele templo. E quando Pedro vai entrar, aquele homem estende as mãos, eu quero uma esmola. Pedro já tinha a vida de oração. Aí Pedro olha para ele e fala, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, o que ele tinha? Uma vida de intimidade com Deus, de oração, em nome de Jesus, levanta e anda. Aí Pedro poderia falar, não, peraí, eu vou lá orar e depois eu volto aqui. Não, ele já tinha essa vida, tá entendendo isso? Então, a nossa oração é um estilo de vida, eu entendo isso, eu recebo isso, eu vivo isso, mas sem peso, sem estresse, sabe? Eu vou falar aqui rapidinho, eu tenho um esposo que a gente começa a orar, às vezes eu oro 1 hora, ele ora 5 minutos, mas eu não tenho que julgar o tempo de oração dele, né? A vida de oração dele com Deus é essa, esse ritmo dele, e Deus o atende, com certeza atende, né? Elias mudou uma geração, praticamente, com uma oração de 7 palavras. Não é isso? Então, a oração é uma comunicação direta com o Pai. É ter convicção no seu coração. Eu estou falando e Deus vai me ouvir. E isso a pessoa vai construindo com o tempo, né? Com o tempo, isso mesmo. Dentro disso também, uma questão importante para que eu queria perguntar para a senhora é o quê? Então, a gente está nesse momento incentivando as pessoas a orarem mais, a buscarem mais a Deus, ok? Então, a pessoa... Eu vou desenhar uma história hipotética aqui. A pessoa chega na igreja, fala, pastor, e tal, como eu faço? Ela vai explicar tudo isso sobre oração. Mas essa pessoa, ela precisa também de avançar em alguma direção para que aquela resposta venha, né? Porque todas as vezes que a gente olha para as escrituras, a gente percebe que
as portas que Deus abria, né, ou as que ele abriu para as pessoas, estava muito baseado em dar um passo sem ver a porta aberta. Isso. Né? Não estava vinculado a esperar, a porta abriu, agora eu vou levantar e vou. Não. Né? Então, ligado a isso, essas pessoas precisam de um pouco de motivação. Um pouco, né? Como a senhora entrega essa motivação para as pessoas sem colocar no meio dela promessas vazias? Porque é muito fácil, tipo assim, a pessoa chega perto de mim e fala: ah, Jardel, eu tô com esse problema e tal, e eu começo a entregar para ela promessas vazias. E aí eu olho para aquela pessoa, porque é uma leitura simples de fazer, eu percebo que ela não é muito dedicada, ela não estuda muito, é uma pessoa que não lê. De repente eu falo: olha, a porta que eu vejo Deus abrindo para você é essa, mas que a pessoa nunca vai estudar para chegar naquela porta. E não tem como chegar lá do nada, né? Deus ele não é trapaceiro, Amém. Né? Para de repente falar: opa, meu filho aqui, o escolhidão, não, você estudou, se dedicou, para trás, meu menino, que vai na frente. Deus não é trapaceiro, né? Então, como a senhora traz essa motivação sem trazer promessas vazias para as pessoas? Deixa eu só colocar uma coisa que você falou aqui que eu lembrei, que a pastor já responde. Aconteceu uma história dessa que você está falando comigo há, sei lá, 10 dias atrás, uns 15 dias. A minha filha vai tirar carteira de motorista. Ela foi fazer legislação a primeira vez. Eu vi que ela não estudou, que ela não se dedicou e tal. Ela foi fazer a prova, eu não chamei ela para orar, não falei nada. Ela não fez a parte dela. Deixei ela, foi lá, pau. Beleza. Fazer a segunda vez. Aí eu tô vendo lá. Parou, não saía, estudando, chegava e me perguntava as coisas e tal, e dedicou, simulado e tal, e nervoso e tal, ele dedicou, né? Aí na hora de manhã que ela ia sair pra fazer, eu fui levar ela pra ela fazer a prova, eu falei: vem cá, agora é a hora, vem cá. Nós vamos fazer uma oração. Sabe por que nós vamos fazer uma oração? Porque a sua parte você fez, agora vai entrar a parte de Deus. O que é a parte de Deus? Você se preparou? Você estudou? Você se dedicou? Então tá, você vai orar aqui o seguinte: para que você vai colocar, Deus te dê tranquilidade, porque tá tudo dentro de você. Então, na hora ele vai te dar tranquilidade para você fazer a prova e tirar essa ansiedade que você está sentindo. E que isso é válido, você pode fazer, que ele traga a sua memória. Relembrar, né? Pra você relembrar aquilo que você estudou. Sim. Beleza? Então, ora. Aí ela foi lá, orou, deixei ela orar, vambora. Cheguei lá, quase fechou a prova. Glória já tá a lá Deus. fazendo, entendeu? Eu não poderia ensinar, não podia, porque eu poderia chegar para ela, e é o que você tá falando, na primeira vez e falar assim: vamos orar aqui para você passar. Mas ela não estudou. Se Deus quisesse, ele poderia fazer? Poderia, mas nenhum ensinamento ele estaria dando para ela. Seria ilegal, né, Nilo? Ilegal. E Deus não é ilegal. Contra uma pessoa, talvez, Deus é um Deus né? de princípios. Né? Que estudou e tal. E não é certo. Então, pode responder, pastor. Eu só queria comentar isso. O que acontece, muitas vezes as pessoas veem a promessa primeiro, para ela se cumprir, né? Eu preciso estar pautado numa verdade. Sim. Ela só vai cumprir se eu estiver pautado numa verdade. Então, quando eu estou pautado numa verdade, alguém chega perto de mim e fala: vamos usar aqui eu estou precisando. Eu tive um dos nossos membros outro dia disse: olha, eu preciso de alguém que venha morar comigo no meu apartamento, já chorando, triste, né? Porque a pessoa que dividiu o apartamento com ela tinha ido embora, ela não tinha condições de pagar aquele apartamento. Sim. E eu disse para ela: não, vamos orar. Você está em Deus. Você não confia nele? Confio. Ore a palavra. Falei com ela: olha, está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Jesus tem a chave de Davi. A porta que ele abre, ninguém fecha. E a que ele fecha, ninguém abre. Ele fechou a porta do inferno. O inferno não tem poder sobre nós. Mas a porta que ele abre, ele sustenta. Ore a palavra. Sim. Né? Eu não posso só dizer: olha, Deus vai te dar um carro, mas aquela pessoa não tem nem a carteira, Nil. Onde que Deus vai dar um carro para aquela pessoa? Ele não pode, é ilegal. Então, primeiro, eu coloco princípios, Jardel. Sim. Princípios dentro da pessoa pela palavra, para que ela entenda os propósitos de Deus, né? Quando eu entendo o propósito, aí eu vou viver a minha promessa. Eu não vou viver uma promessa só porque eu a tenho. A promessa vai vir através do propósito e eu preciso entender. Então, se uma pessoa me pede algo, eu sempre não vou só falar: não, é isso que eu te digo, hein? Primeiro, que nós vamos aprender, todos vocês, não terceirize a sua comunhão com Deus. Não deixe o profeta guiar você mais. A palavra é um dos maiores guias hoje. Fale com Deus, Deus vai falar com você. É o que o Newton disse. Se eu vou entregar uma mensagem profética, primeiro Deus já falou com ele, né? Aí eu não posso entregar algo no vácuo. Mas Deus falou, mas não cumpriu, não aconteceu. Eu me preparei? Eu me baseei numa verdade do Senhor para receber? Então, isso é muito necessário, as pessoas não viverem só do que ouvem, mas viver da prática.
A prática da palavra é que nos leva a viver as promessas de Deus. Perfeito. E no caso da motivação, né? A palavra de Deus, ela nunca vai ser vazia. Nunca vai ser vazia. A palavra é a verdade, né? Perfeito. Então, quando você pega a palavra, se embaseia na palavra, por isso eu uso muito Bíblia. Por isso eu falo muito da palavra. Quando a pessoa me pergunta algo, né? Isso. Aí eu falo com ela, está escrito. Foi isso que Jesus falou. Satanás veio tentar ele e falou, não, deixa eu dizer pra você, eu não vi, olha o poder da palavra. Eu não vivo só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? O diabo vem de novo com sofisma e diz, mas tá escrito. Mas aí alguns dizem isso, né? Mas tá escrito que não cai nenhuma folha se Deus não quiser. Gente, isso não está na Bíblia, tá? Isso é um versículo que não está na Bíblia. Não é a soberania de Deus, quero que vocês entendam isso, a soberania de Deus não pode impedir você de viver o que você quer. É uma escolha. É uma escolha. Então, quando eu coloco um princípio na palavra, Deus vai cumprir a palavra dele. Né? A minha retaguarda, a minha direção é a palavra. Nós precisamos andar sobre a palavra. Então, se eu dou uma palavra para a pessoa, eu amo dizer, olha, Deus disse, está escrito. E se está escrito, ele vai cumprir aquilo. Não é o que o Newton falou, não é merecimento, né? Não temos bênção por causa de merecimento. Nós temos bênção por causa da bondade, do amor e da graça de Deus, né? A graça é tudo que nós precisamos. A graça é a maior vitória, né? Tem um texto que o Jardel fala muito, até parou de escrever isso, né? Venha por fé receber aquilo que a graça já te deu. Mas a graça não vai te dar um carro se você não estiver apto para dirigir. Entende? A graça não invalida a minha parte. Sim. Né? Não é eu faço a minha parte, Deus faz a dele, não. Eu me preparo, eu me capacito, eu me coloco na verdade. Usufrui da graça. Isso, usa a graça, né? Isso. Pega o que a graça me capacita para fazer. Tem pessoas que largam Jesus porque acham, não, eu não posso ir na igreja porque eu tô todo embaraçado. Pelo contrário, a graça te levou até ali porque ela quer mudar. Tem um texto, né, no presídio onde eu sirvo, e ele... grande, está escrito assim, olha, o amor te encontrou. O amor é a graça. Quem nos encontrou foi o amor e a graça de Deus. Então, quando nós somos encontrados no lugar que você está, que você entende isso, eu preciso crescer nessa graça, eu preciso avançar nessa graça, entender quem é Deus, conhecer o caráter de Deus, saber quem é meu pai, né? Eu tenho os 5 filhos, mas quando o Jardel precisa de algo de mim, se ele for usar você, Nilton, para me pedir algo, ele não tem intimidade comigo. Né? E a intimidade com o pai, por meio da oração, por meio da leitura bíblica, né? Porque eu não vou falar algo com o Jardel que ele não saiba, não. Minha mãe tá falando comigo, tá na palavra, né? Isso que ela tá falando vai se cumprir porque está na palavra. Então não é só uma mensagem profética, não é só eu falar, faça isso que vai acontecer isso. Faça isso porque está na palavra e vai se cumprir. Perfeito. E isso é muito interessante a senhora falando isso aí, né? Porque eu vejo, né? E eu sempre falo, ó, graças a Deus eu saí da filinha. A filinha que era o seguinte, a fila da pastora, eu ia pro culto. Eu ia pro culto, eu queria saber de palavra, quando eu comecei, né, na igreja. Eu queria ficar lá na filinha da pastora, que eu queria ouvir alguma coisa, Deus tinha que falar comigo e tal, e a pastora tinha que falar comigo e tudo. Ponto, legal. Eu acho que isso é necessário, né? Só que chega um momento que é aquilo que a senhora falou. Deus, ele quer essa intimidade, essa comunhão. É a fase, né, Nilton? É a fase. O novo convertido, né? O adolescente, o adulto. As pessoas confundem esse tempo deles no Senhor. Né? Tem crente adulto que não sai debaixo... Que não amadureceu. Que não amadureceu. Ele é adulto, né? Em idade de igreja, em tempo de igreja. Eu fico vendo hoje em dia assim, aí eu vejo pessoas assim na fila lá da pastora. Tadinha da pastora. Assim, mas essa pessoa tem 10 anos que tá nessa fila com a pastora. Tipo assim, não muda isso. E aí, talvez você vai vir, vem cá, você tá estudando? Né, se for chegar pra conversar, você tá lendo a palavra? Você tá estudando? Você tá... Não. E aí fica aquela dependência. Porque isso não é uma crítica, né? Não. Isso é um ato de amor. Olhar pra pessoa e dizer... Busca a Deus, porque o que tem em Deus para você entregue de forma direta, sem interferência, sem intermediário, é muito maior, é muito mais rápido, é muito mais eficaz e funciona, né? Eu costumo dizer sempre isso na igreja também. Quando você está enfrentando seus maiores desafios, muito provavelmente não vai ter ninguém para você falar, ore por mim, eu faço alguma coisa. Então, treine sua oração, treine sua busca, treine sua dependência de Deus, treine sua espiritualidade, sua conexão com Jesus e com o Espírito Santo, porque
quando vier esses desafios, serão coisas naturais. Você vai superar, supera e vai indo. E eu acho que isso é um crente maduro. Não é um crente que... Uma pessoa que, eu tenho 30 anos de igreja, mas as dependências que ela tem das outras pessoas para se relacionar com Deus são as mesmas de 30 anos atrás, né? Essas dependências, elas devem ser mudadas de forma imediata, né? Porque a pessoa, sei lá, eu me converti agora, separa 10 minutos do seu dia para ler a Bíblia e separa 10 minutos para orar, mas faz isso todos os dias. Isso, né? tem Porque se você faz isso todos os dias, durante 1 ano, 2, 3, 4, automaticamente, quando você olhar, você já está lendo 1 hora e orando 1 hora ou mais, porque o Espírito Santo vai te trazendo para dentro e você vai se desenvolver ali. Então, não é uma crítica, é um carinho dizer para a pessoa, olha, amadurece, porque tem tanta coisa em Deus para você que tem que ser possuída, tem que ser possuído diretamente com ele, né? Ele não aceita intermediário para essas coisas, né? Eu acho que é isso. Você vê, legal, lembrei que você falando, ontem eu fui fazer um procedimento estético, gente, procedimento estético aí, o homem faz também, tá? Não vem com machismo, Eu fui a segunda vez que eu fui nessa pessoa, e eu tava lá, e na primeira vez eu tive a oportunidade, então era uma menina, aí depois entrou 3 na sala e começou a me perguntar as coisas, eu fui falando, e eu falei pra ela, e nessa outra vez que eu fui, eu falei sobre profecia, ela falou que, não sei o que, lá em São Paulo, a gente recebeu profecia, aí começou a me contar as histórias, eu falei, olha, vou te falar uma coisa de profecia, quando você receber uma profecia, faça o que eu faço, igual eu faço, eu recebo com fé, pego aquilo e deixo guardado. Aí eu tento esquecer aquilo, porque senão vai gerar ansiedade. E a ansiedade pode te levar até atrapalhar o negócio. Por quê? Se foi Deus que falou realmente, se foi Deus que falou com a pessoa que te falou realmente, vai acontecer. Né? Vai acontecer. Então, o dia que acontecer, você fala assim... Lembrei que Deus falou comigo e tal. Quando eu falei isso pra ela e falei mais umas histórias, contei umas histórias minhas e tal, ela falou assim... Não tinha parado pra pensar, não. Aí eu voltei ontem. Lá, quando eu cheguei, ela falou... Aí começou a conversar, então as meninas tá tudo na sala de novo. Vai sair mais alguma coisa aqui, né? E engraçado que eu nem chego falando de dia, só porque elas começam a perguntar e tal. Eu peguei, aí ela falou assim... Eu não gravo muitas coisas, não. Mas aquele negócio que você falou comigo, da profecia, cara, me deixou tranquila. Porque agora eu escuto... Quando eu escuto, eu faço igual você me falou. Joga pra Deus. Eu acredito, eu coloco lá... E deixa, o dia que acontecer, eu vou saber que foi Deus mesmo que falou. Então, essa maturidade que a gente tá falando não é a crítica da pessoa estar ali procurando a senhora toda hora. E toda vez que Deus falar com a senhora, para falar com a senhora vai falar, porque Ele mandou, a senhora vai falar. Não, e toda vez que ela sentir que ela tem que ir, ela tem que ir. Mas ela tem que buscar não sentir mais a necessidade de ir. Chegar uma hora dela falar assim, Deus já falou comigo, e eu tô falando aqui, gente... A pastora, Deus dava a pastora falar as coisas comigo e eu tava lá todo dia querendo ouvir a mesma coisa. O rei da fila. Quem tá falando é o rei da fila. É o rei da fila, tá? É o rei da fila. Então, o que eu vivi eu tenho que falar. Então, e quando eu consegui me libertar disso, foi me ajudando, eu fui crescendo e tal, eu vejo hoje tanto que isso é bom, né? De como você ter essa confiança em Deus, ter essa intimidade com Deus e saber. E, por exemplo, se um filho meu, igual você estava falando do Jadel, por exemplo, se um filho meu chega para mim e eu falo, eu tô aconselhando com a pessoa sobre tal assunto, sobre negócio, sobre empresa, eu falo, eu vou ficar triste. Eu falo, cara, ele tem a fonte aqui, ó. Eu acho que Deus, ele não é dessa mesma forma, ele fala assim... Amém. Com certeza. Vem cá, mas ele tem acesso direto ao Pai. Por que ele tá buscando em outro lá a resposta que eu já tenho para ele? É a mesma coisa, né, pastor? Amém. Verdade. Gente, a gente tá caminhando pro final, né? A gente tá caminhando aqui pros nossos últimos minutos aqui, mas eu queria... colocar só mais uma pergunta, que aí vai juntar esse triplete aqui, né? A oração, a motivação e a senhora tem um trabalho muito lindo dentro do presídio também. Conta pra gente um testemunho assim breve de uma pessoa que a senhora fala assim, gente, essa aqui estava nessa situação, ela entendeu o que era oração. Ela entendeu o que é aquela palavra profética, ela cresceu em Deus e hoje quando eu olho, a senhora deve ter 1 milhão, né, de testemunhos assim, mas conte um pra gente aqui, a gente tá caminhando pra conclusão já. Tá, quero contar um dentro do presídio, que me deixou encantada, né, trabalhava ali na PIEP e as meninas vinham algemadas do setor delas pra gente. E quando eu vi aquelas algemas, doía muito o meu coração, né, a empatia, eu pensava, meu Deus, que tristeza. E um dia, uma delas percebeu que elas chegavam e eu fechava os olhos, literalmente, olhava pro outro lado.
Ela me perguntou, por que você faz isso? Eu disse pra ela, eu sinto tanta dor de ver vocês algemadas. Sabe o que ela disse pra mim? Ela disse assim, olha, pastora, não fica triste, porque essa algema pra mim agora é só uma algema. Você me libertou pela palavra. Eu conheci a verdade. E ela disse, olha, eu estava presa lá fora e eu estou livre aqui dentro. Então quando você ouve isso de uma pessoa, né, que estava presa, hoje ela está livre mesmo, casada, tem uma família abençoada, serve ao Senhor Jesus com a família dela, sabe? É uma profissional abençoada. Pronto, isso aí te diz, Senhor, eu fiz o que é certo, né? Isso é a soma, né? Ela entendeu oração, motivação, fé, profecia, ela entendeu, ela é aquela assim que comia também, sabe? Tu estava falando com ela comia, anotava, copiava, porque se tem uma coisa que está faltando no mundo é fome e sede de Deus. Sim. As pessoas não estão com fome e sede de Deus, não querem buscar mais na fonte, como você disse. Nós temos que buscar na fonte. Outro testemunho maravilhoso, né? Tá aqui na minha frente, que é o Nilton, né? Era um menino mesmo na fé, era aquele que todo dia estava falando e dizendo. Eu me lembro uma vez que nós sentamos, Nilton, e você me contou a sua história, né? Tudo quem você era, o que você viveu. E eu fui pautando umas verdades no seu coração. Né? Eu fui colocando, te mostrando, Nilton, em Deus você já é mais que vencedor. E sempre dava uma receita, a palavra, lembra disso? Nilton, lê essa palavra durante 7 dias. Quando o Nilton terminava, ele dizia pra mim assim, terminei, agora o que eu vou ler? Hoje eu louvo ao Senhor, que eu não preciso mais chegar perto dele. Ele entendeu o que é Deus, quem é Deus para ele. Ele entendeu que verdadeiramente em Deus ele é mais do que vencedor. Ele tem um paizão, né? Não se abate mais. Aquele que escondia debaixo da cama sumiu, né? Literalmente, né? Era gente, Nilton, literalmente, quando viu um problema, ele se escondia debaixo da cama, não atendia telefone, sumia 4 dias. E hoje ver você assim, sabe? Com essa garra, com essa fé, uma fé inabalável, né? Não precisa da profecia para te motivar. Quando a profecia vem, você a recebe com confiança. O que não quer dizer que ela não funciona. É, que ela não funciona, né? Porque a profecia realmente, Deus continua falando ainda, porém você não pode ser dependente de uma profecia. Você não pode depender de um profeta tiracolo, né? Ele teve experiência também que o profeta tiracolo quase mata, né? Não, já tive experiência com a pastora, já falei isso, a pastora tirou férias, que pastor tem que tirar férias também, né? A pastora tirou férias, eu caí na mão de um picareta aí, meu amigo. Mas isso é história para outro podcast, porque é longa a história. E assim, eu louvo o Senhor pela sua vida, né? Quando nós te conhecemos, a empresa era quantas, Nilton? Quando você conheceu, era uma pequenininha. Não, tava ali no comecinho, era nada, né? Isso mesmo. Hoje, onde vocês estão? Por quê? Porque você cresceu primeiro em Deus. Primeiro nós crescemos em Deus, para depois crescermos no físico. Sim. Então, isso que é importante, é quando a pessoa entende realmente quem é Deus, né? Por que Deus, pra que Deus, tudo é pra Ele. Maravilha. Pastora, foi uma honra ter a senhora aqui, né? Pastora, mãe. Quando a gente finaliza, a gente sempre entrega uma mensagem do que a gente acabou de dizer, né? De fé, de motivação para as pessoas. Então, vamos fazer o círculo assim? De novo, ou você quer que eu vá nesse sentido aqui? Deixa a pastora por último ou você por último? Perfeito. Então, você é o primeiro, eu sou a segunda pastora. Hoje eu sou o segundo, eu sempre sou o primeiro. Então, pronto. Então, eu sou o primeiro, então. Vamos lá. Então, a senhora olha para essa câmera aqui e libera uma palavra, tá? Vamos lá. Muito cuidado para que a sua vida não seja mais direcionada por intermediários do que pela palavra de Deus, pela palavra de Cristo. Todas as vezes que você confiar muito mais em pessoas do que em Deus, você está indo contra a palavra de Deus e logo indo contra o que é melhor para a sua vida. Confie primeiramente em Deus. Jardel, mas eu me perco porque eu queria que alguém me direcionasse. E eu sempre ouvi dizer que ler a Bíblia não é tão simples. Isso é uma mentira, tá? Porque a Bíblia foi escrita pelo Espírito Santo, direcionada por Ele, e Ele te ajuda a interpretar. Então não tenha medo, leia a Bíblia, avance no Senhor e não dependa de intermediários. Perfeito. Pessoal, eu sou um exemplo, como a pastora falou aqui, né? Que eu posso falar aqui, é um exemplo de superação. Não interessa o momento que você está passando, não interessa o que está acontecendo na sua vida, não interessa a sua idade, não interessa nada. Não interessa. Esquece isso tudo. Lembra, foca em Deus, porque Ele sempre vai ter uma resposta e um futuro melhor e bom para você. Não preocupa, talvez vai vir a depressão, vai vir o medo, vai vir a angústia, vai vir todos esses sentimentos que, na verdade,
né, muitas vezes as pessoas acabam tirando até a vida por achar que não tem jeito. Mas a mensagem de Jesus sempre foi uma: há perdão para todo mundo. A pastora falou aqui, lindo, lá da menina que estava presa, e ali ela encontrou Jesus, não interessa o que ela fez, ali ela foi perdoada, e é isso, Jesus tem perdão para todo mundo. Amém. Aleluia. Eu quero dizer para você, nunca duvide do amor de Deus por você. Deus ama você incondicionalmente. Jesus disse, olha, em João capítulo 14, não turbe o seu coração, creia em Deus, creia também em Jesus. Para você viver as grandezas do Senhor, é a sua fé que agrada a Deus, não é o seu esforço, não é os seus dogmas, não é fazer isso ou aquilo, é crer. Somente creia e lembre-se, você é muito amado por Deus e Deus tem um propósito maravilhoso na sua vida. Obrigado por nos receber na sua casa, onde chegar esse podcast, que possa haver mudanças poderosas em você, para você e através de você. Beijo no seu coração. Obrigado por estar aqui com vocês. Muito obrigado, Amém. Viu? Amém. Amém. Nilton, meu amigo, meu parceiro, muito obrigado mais uma vez. Tá? Pastora. Então foi ótimo. Pastora, mãe, muito obrigado Amém. mais uma Deus te vez, tá? abençoe, filho. Pessoal, é isso. Até a próxima.